O incidente com Zygmunt Adamski é um dos mais estranhos já ocorridos. Ele desapareceu em junho de 1980 e foi encontrado morto 5 dias depois, a 32 quilômetros de sua casa. Como ele morreu em circunstâncias inusitadas, existem algumas teorias que tornam seu caso ainda mais misterioso. Zygmunt Zig Adamski nasceu na Polônia e trabalhou como mineiro no condado de Yorkshire, na Inglaterra. Ele se casou com uma mulher chamada Lotte em 1951, que mais tarde foi confinado a uma cadeira de rodas devido a problemas de saúde contínuos. O próprio Zygmunt sofria de deformidade pulmonar devido à exposição ao pó de carvão. Por causa disso, ele solicitou aposentadoria antecipada, mas seu recurso foi rejeitado. Em 6 de junho de 1980, por volta das 3h30 da tarde, Zygmunt Adamski, de 56 anos, foi comprar mantimentos numa loja local perto da sua casa, na Thornfield Crescent, na vila de Tingley. Foi a última vez que ele foi visto antes de sumir. Lotte inicialmente suspeitou que ele havia sido sequestrado. 5 dias depois, na tarde do dia 11 de junho, o cadáver de Zygmunt foi encontrado na carvoaria de seu pai, em Todmorden, deitado no topo de uma pilha de carvão de cerca de 3 metros de altura. A carvoaria ficava a cerca de 20 quilômetros da sua casa. A descoberta foi estranha, pois naquela manhã, funcionários da carvoaria informaram que certamente não havia nenhum corpo lá e nenhuma atividade suspeita. Então, ele basicamente apareceu do nada. James Turnbull, o legista que investigou o caso de Zygmunt, disse que quando seu corpo foi descoberto, ele estava vestido um terno sem camisa, usava um relógio e estava com sua carteira. O restante das suas roupas pareciam estar em bom estado, embora parecessem estar mal colocadas, como se tivessem sido vestidas por alguém que não sabia o que estava fazendo. Turnbull ficou perplexo porque Zygmunt estava desaparecido há 5 dias, mas sua barba aparentava ter crescido apenas um dia. Além disso, ele relatou que o rosto do cadáver mostrava um terror absoluto, mas não havia ferimentos para explicar a causa da morte. Além disso, havia marcas de queimaduras na cabeça, pescoço e ombros, cobertas por uma estranha pomada que levantou dúvidas sobre quem poderia tê-la aplicado em suas feridas. As perguntas não respondidas sobre a misteriosa morte de Zygmunt fizeram os ufólogos acreditarem que o homem poderia ter sido abduzido por engano. Esta teoria foi alimentada pelo policial Alan Godfrey, que afirmou ter avistado um UFO em forma de diamante enquanto patrulhava os arredores de Todmorden em 28 de novembro de 1980. Godfrey pegou um bloco e um lápis e começou a desenhar a cena como prova. Mas naquele momento, uma luz muito brilhante o cegou por um momento. A próxima coisa que Godfrey se lembrou foi de estar dirigindo seu carro pela Burnley Road, e o UFO havia sumido. Além disso, o bloco onde ele começou a desenhar também desapareceu. Ao chegar à delegacia, ele consultou o relógio e percebeu que cerca de 15 minutos haviam desaparecido da sua memória. Mais tarde, ele foi encorajado a realizar várias sessões de regressão hipnótica, lembrando-se de ter sido levado para uma nave espacial, onde conheceu um estranho homem, junto com um grupo de criaturas atrofiadas, do tamanho de crianças, com cabeças enormes. De acordo com os escritores Roger Boa e Nigel Blundell, em um artigo sobre o assunto, um dos 2 policiais que inicialmente responderam ao chamado da descoberta do corpo de Zygmunt
se apresentou aos seus superiores dias após a descoberta, afirmando que havia visto o que parecia ser um disco voador na área apenas algumas horas antes. Ele foi interrogado sob hipnose e ufólogos acreditaram que seu relato era verdadeiro, mas a polícia se recusou a divulgar o nome do policial publicamente. Em 2015, a Associação Britânica de Pesquisa de UFOs descobriu que Zygmunt e sua esposa Lottie estavam no meio de uma briga com um membro da família antes do homem desaparecer. A associação suspeitava que Zygmunt poderia ter sido sequestrado por algum membro da família e morreu 5 dias depois devido a um ataque cardíaco. No entanto, o policial Godfrey disse que não encontrou motivos para suspeitar de nenhum membro da família deles, e ainda assim não há explicação para as estranhas feridas no corpo de Zygmunt. De acordo com os ferimentos e marcas de queimaduras encontradas em seu corpo, os especialistas acreditavam que Zygmunt foi atingido por um relâmpago esférico ou algum outro fenômeno não identificado. Alguns teorizaram que a KGB poderia estar por trás da sua morte, mas não há muita informação sobre como a KGB poderia estar conectada ao caso. É por isso que muitas pessoas costumam falar sobre a teoria da abdução alienígena. Todas essas coisas colocaram uma variedade de questões na mesa. Primeiro, se ele morreu de ataque cardíaco, então por que estava no topo daquela pilha de carvão? Isso é ainda mais misterioso, considerando que não havia sinais de que alguém tivesse escalado a pilha, sugerindo que o corpo havia sido colocado lá em cima. Segundo, onde ele esteve por quase uma semana antes do seu corpo ser encontrado. Além de tudo isso, houve também supostas mutilações de gado na região na época, que talvez estivessem relacionadas ao desaparecimento de Zygmunt e à sua subsequente morte.